E pela primeira vez, o presidente Donald Trump reconheceu, de forma indireta, é verdade, a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. Esse é o último acontecimento de várias horas bem confusas lá nos Estados Unidos. O republicano ele prometeu uma transição ordeira no dia 20 de janeiro, é o dia, a data marcada para a posse do presidente Joe Biden, e que foi confirmada ainda nas primeiras horas de hoje, com a sessão no Congresso, sessão que havia sido interrompida ainda ontem à tarde por conta de uma invasão de apoiadores do presidente Donald Trump. Após a situação ter sido resolvida dentro do Congresso, os congressistas retomaram os trabalhos e aí nas primeiras horas de hoje eles confirmaram. Era uma sessão protocolar, já se esperava que isso ia acontecer mesmo, a vitória do presidente eleito Joe Biden, o democrata Joe Biden, que a partir de 20 de janeiro se torna o presidente de fato dos Estados Unidos. Bom, ainda sobre toda essa confusão que aconteceu. Segundo a polícia, esses são os últimos dados divulgados, 4 pessoas morreram e pelo menos 50 foram presas durante este ato. A gente está acompanhando inclusive as imagens, né, deste ato que aconteceu em Washington, no prédio do Congresso, na verdade na parte de fora e depois na parte de dentro do Congresso, porque eles conseguiram entrar dentro do Congresso dos Estados Unidos. E o presidente eleito, Joe Biden, ele chegou a fazer um pronunciamento que já estava marcado, não seria para falar sobre isso, obviamente, e criticou a postura tanto de Donald Trump quanto dos apoiadores do republicano, porque Donald Trump foi acusado de, pelas frases, afirmações, inclusive um comício que ele fez dias antes e depois ainda ontem, pedindo para que as pessoas marchassem em direção ao Congresso e não aceitassem uma eventual confirmação da vitória de Joe Biden. Então isso foi muito criticado pelo presidente eleito Joe Biden. Vamos ouvir. The scenes of chaos at the Capitol do not reflect a true America. As cenas que vimos no Capitólio não refletem a América, não representam quem somos. O que estamos vendo é um pequeno número de extremistas. Isso não é decente, é desordem, é caos e beira rebelião. It's chaos. It borders on sedition. Bom, o presidente Donald Trump, ele segue no cargo até o dia 20 de janeiro, mas há, inclusive, alguns parlamentares, tanto democratas quanto republicanos, que estão cogitando a possibilidade de retirar ele antes do cargo, justamente por conta dessa conduta das últimas horas de Trump, que foi considerada pelos congressistas como responsável por incitar o protesto que aconteceu, se é que podemos chamar de protesto, ontem em Washington. Outra notícia que também aconteceu na quarta-feira, outro revés de Donald Trump, foi a confirmação da vitória do candidato do Partido Democrata, dos 2 candidatos do Partido Democrata, no segundo turno das eleições para o Senado no estado da Geórgia. Esse resultado coloca democratas e republicanos com 50 cadeiras cada na próxima legislatura, só que em caso de qualquer empate, o voto decisivo é da vice-presidente eleita, Kamala Harris, que é do Partido Democrata, ou seja, os democratas que já haviam garantido a maioria dos assentos na Câmara, nos Estados Unidos, agora tem também a maioria dos votos em caso de empate no Senado. 2 derrotas em poucas horas para o atual presidente Donald Trump. Sabe que ontem no Band News Station, 11h10, 11h15 da manhã, entre 11 e meio-dia, né, que é o horário do programa, o Barão falava sobre esse chamamento do presidente Donald Trump, dos apoiadores dele, e são milhões nos Estados Unidos, para que comparecessem no Capitólio para fazer uma pressão para que Mike Pence não admitisse a vitória de Joe Biden. E a participação do Pence ali era puramente figurativa, né? É pro forma, é uma sessão pro forma. Ele não poderia mudar aquilo ali, não mudaria o resultado da eleição de jeito nenhum. E o presidente dos Estados Unidos incitou. Aquilo ali aconteceu porque o Trump pediu. Porque o Trump conversou com esses apoiadores e aí, na sequência, né, um pouco mais tarde, pediu para que as pessoas agissem de forma pacífica. O que adianta? Aquilo foi ele. E agora a gente pode ter ideia do alcance que tem uma fala irresponsável de um líder de uma nação, né? Isso aconteceu porque o Trump chamou. E aí eu chamo a atenção aqui do ouvinte da Band News FM para aqueles políticos, né, de estimação que muita gente chama. E aí não importa se é de direita, se é de esquerda, qualquer que seja o líder que haja dessa forma, a gente tem que ter o senso crítico para pesar, para pensar e entender pelo que vale a pena lutar. Isso nos Estados Unidos, ontem falava com o Barão. O pessoal foi para lá, primeiro, para passar vergonha, porque aquilo ali não poderia ser mudado.
colocar a democracia em risco, né? Porque foi isso que aconteceu, o enfraquecimento da maior democracia do mundo, democracia consolidada, com um processo que é amplamente, enfim, avaliado e não é fraudada, né? É possível avalizar cada etapa da democracia americana. E é tida como exemplo. Isso, desse processo democrático. eleitoral. A democracia americana é tida como exemplo. E se colocaram pela em história. risco, né? E essas pessoas se colocaram em risco. Colocaram as próprias vidas em risco. Foi um ataque à democracia, como disse Joe Biden, porque a gente está falando de confusão, de protestos, manifestações, trata-se de ataque, né? E que ataque esse insuflado mesmo pelo presidente Donald Trump. Foram cenas bem impressionantes as que a gente viu ontem. O presidente eleito Joe Biden falou em ataque sem precedentes. E, de fato, quando você observa a história, né, dos Estados Unidos, uma invasão desse porte ao Capitólio, ao Congresso americano, e com 4 mortos, é esse o registro mais recente. 4 mortos. Resultado de 4 mortos até aqui. Identificação de morte até agora é da mulher, a primeira mulher que já se falava ainda ontem, que ela foi atingida por um disparo que teria sido feito por um policial durante a confusão. As outras mortes, segundo informações preliminares, teriam acontecido em hospitais depois de toda a confusão passar e que teriam relação com, enfim, ferimentos durante decorrentes dessas manifestações da manifestação, ali, mas né? não se sabe quem são essas pessoas e se eram também manifestantes, apoiadores de Donald Trump. Acredita-se que sim. Inclusive, 3 policiais estão feridos, mas também não há informações das condições de saúde deles. Tem um sujeito aquele que estava escalando, né, ali no andaime do lado de fora do Congresso, acabou caindo de uma altura de quase 10 metros, né, não é isso? E está em estado gravíssimo. Então, foram cenas bem fortes e até repercutiu bastante fora, né, dos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma coisa que impacta muito o norte-americano, que é a imagem dos Estados Unidos. São a principal democracia do mundo. Mas ontem, por exemplo, a Venezuela divulgou um comunicado que chega a ser irônico, manifestando preocupação com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então isso vai pesar muito para os Estados Unidos nessas discussões internas que eles certamente vão ter que ter nos próximos dias. Agora, Alessandro, o presidente Donald Trump chegou a ter as contas das redes sociais bloqueadas temporariamente. Não conferi agora se já voltaram a funcionar. Ainda não. Inclusive, essa mensagem que foi publicada por Donald Trump não foi publicada no perfil dele, porque ainda está bloqueado. Foi no perfil do assessor de mídia do governo de Donald Trump, justamente porque ele está incapacitado, ele não pode usar as redes sociais. O Twitter, o Instagram e o Facebook, as 3 plataformas bloquearam e prometeram, se ele continuar trazendo mensagens sem, enfim, informações verificadas, inflando como inflou nos últimos dias a população e a população que apoia o governo dele, as contas podem ser bloqueadas e tiradas do ar definitivamente. Em definitivo, pois é. Não poderia mais voltar ao Twitter. Alessandro, e aí a gente teve o toque de recolher em Washington, né? Por causa dessas manifestações. Exato, e que termina daqui a pouco, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, às 6 horas da manhã, horário de Washington, termina o toque de recolher, mas foi uma medida adotada pelo governo de Washington em função de tudo que estava acontecendo. Inclusive a polícia teve, depois que os manifestantes saíram do Congresso, ainda precisou retirar eles das imediações do prédio do Capitólio, porque eles continuavam no local. Então não foi apenas dentro do Congresso que houve todo o problema nos Estados Unidos ontem. Agora, menina, só sobre eu fico pensando na dimensão simbólica e o que a gente pode olhar nesse caso todo aí, né? A gente está falando de um ato que reflete muito o passado recente dos Estados Unidos. Por que passado recente? Porque acho que ele é o ato que simboliza o governo Trump, que aconteceu ontem, né? Então a gente está olhando para o passado recente dos Estados Unidos. É um ato que simboliza o governo Trump, que termina em 20 de janeiro, quando Joe Biden assume. E o quanto esse ato mexe com as dimensões simbólicas, ou seja, quando alguém quer ser maior que as instituições, como isso é perigoso, como isso é uma coisa assustadora. E que não deve terminar tão cedo, porque 1/3 dos eleitores do Trump consideram o Biden um presidente ilegítimo. Ou seja, existe uma população ali que de fato se identifica com as ideias de Donald Trump e que está muito claramente adepta ao trumpismo. Ou seja, não é o Partido Republicano, não é a instituição Partido Republicano, não é a instituição Presidência da República, é o trumpismo, é uma pessoa, é uma personificação. É algo que a gente vê ontem, quando o Bolsonaro foi perguntado pelos seus apoiadores, né? O que você achou disso? A resposta dele foi: você sabe que eu sou muito próximo do Trump, né? E há evidências de fraude na eleição.
Quer dizer, é um discurso que, ao invés de estar pensando na diplomacia, nas relações exteriores, em coisas que a gente deve pensar neste momento, não, é um discurso que fica se personificando, se arraizando a ideias que são ligadas a essas linhas de governabilidade, quer dizer, de liderança, tanto do Trump quanto do Bolsonaro. Então, o quanto isso é perigoso. Lembro que em 2016, quando o Bolsonaro falou em ser candidato a presidente, uma outra emissora, a gente estava comentando isso, todo mundo tratando como chacota. Disse, não, porque ele era aquele deputado que aparecia de vez em quando no CQC falando algum absurdo. E eu lembro que eu disse assim, me arrependo da comparação que eu fiz na época, hoje me arrependo, mas eu disse o seguinte, ele não só vai ser candidato, como vocês não estranhem se ele ganhar essa eleição. E porque a gente tem uma parte da população que se identifica muito com esse conservadorismo, com essa coisa personificada, e por isso eu acho que um eleitor hoje de uma pessoa assim, de uma pessoa que se identifica com isso, causa muito mais dano à sociedade do que, às vezes, alguém comete um crime grave. Por quê? Porque o crime grave ele é um, né? Agora, quando você faz isso, você está arruinando uma nação. Você está condenando a, pelo menos ali, no nosso caso, 4 anos de uma nação com muitas dificuldades. Então, acho que o que a gente tem que olhar agora é o que isso nos chama atenção. Quanto personificar a política e se descolar das instituições é algo muito perigoso. É perigoso para a democracia, é perigoso para a economia, para a governabilidade. A gente pode dar um exemplo simples aqui. A China estava desde 2013 tentando fazer um acordo com a União Europeia lá para você poder, por exemplo, colocar uma empresa da União Europeia na China e não ter que fazer aquela distribuição de royalties que eternamente eles fizeram, né? Você coloca lá e eles copiam seu produto e isso é parte do acordo. Quando a China viu que o Joe Biden foi eleito nos Estados Unidos, rapidamente conseguiu fazer esse acordo com a União Europeia, né? Para conseguir fazer sua disputa ali com os Estados Unidos, porque era o que o Biden tentaria fazer, esse costura com a União Europeia para tirar a China de lado. Não, a China foi lá rápida. E o Brasil? Fez o que nisso? A gente tem a Embraer negociando com a China. A gente estava pensando nisso? Não, a gente estava pensando em dizer que a gente é próximo do Trump, que o Trump é meu amigo. Então, é muito ruim isso em termos práticos pra gente. Sorte do dia, você não é o Joe Biden em 2021, porque esse cara vai ter trabalho. Se a gente vai ter trabalho em 2021, imagina só o Joe Biden, como é que não vai ser a vida dele, né?